Já parou para pensar como uma força que a gente nem vê, o magnetismo, pode resolver um dos problemas mais perigosos da indústria? Hoje a gente vai dar uma olhada numa solução super engenhosa que usa exatamente isso para garantir que líquidos perigosos fiquem, bom, onde eles deveriam estar. Bora lá entender isso melhor. Para começar, vamos entender o tamanho do desafio. A gente está falando de uma transferência de altíssimo risco. Mover produtos químicos de um navio para um caminhão, por exemplo, é uma daquelas operações em que o menor deslize pode causar um problemão, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. E o cenário é mais ou menos esse aqui. Uma operação num porto, super complexa. A logística tem que ser perfeita, mas o ponto mais crítico mesmo é o equipamento. A falha de uma pecinha pode ser catastrófica. E aí que vem a grande questão, né? Como é que se transporta esses líquidos perigosos de um ponto a outro com risco zero? Será que dá mesmo para eliminar totalmente a chance de um vazamento? A resposta, por incrível que pareça, vem dentro de uma caixa. É o que chamam de skid de bombeamento químico. Basicamente, um sistema todo pensado e projetado para encarar esse desafio de frente. E essa imagem aqui é perfeita para a gente entender a ideia. Por fora, você vê uma caixa, uma estrutura toda fechada e protegida. Mas por dentro, ali está toda a engenharia, um sistema de bombeamento super robusto e complexo. É uma estação completa, prontinha para usar. Se a gente fosse resumir em uma frase, seria essa: uma estação de bombeamento química autônoma, móvel e segura. E olha, cada uma dessas palavras aí é chave para entender o porquê desse sistema ser tão eficiente. Então vamos lá, vamos fazer um tour por essa unidade. Começando por fora, pelas características que já de cara mostram como o projeto pensou em mobilidade e segurança. O primeiro detalhe que salta aos olhos é a mobilidade. Tá vendo esses encaixes nos cantos? São padrão ISO, os mesmos usados em contêineres de navio. Isso quer dizer que o skid pode ser movido facilmente com empilhadeira, guindaste, enfim, qualquer logística que já se usa para contêineres. Outro ponto genial é essa proteção ao redor. As paredes são de policarbonato transparente. E por que isso é uma sacada e tanto? Porque os operadores conseguem ver tudo funcionando lá dentro, em tempo real, mas continuam protegidos por uma barreira física. Agora vamos olhar para a base. O skid inteiro fica em cima de uma bandeja de contenção, ou seja, qualquer pingo, qualquer respingo que por acaso aconteça, fica contido ali e depois pode ser escoado pelo dreno. É a última linha de defesa, garantindo que nada chegue ao solo. E agora, vamos para dentro. O layout interno é super otimizado. E o mais importante, ele tem 3 bombas funcionando em paralelo. Isso se chama redundância. Se uma bomba der problema ou precisar de manutenção, as outras 2 seguram a onda e a operação não para. Bom, e agora a gente chega no coração da coisa, na verdadeira mágica por trás de tudo isso. É aqui que o magnetismo entra em cena, para reinventar a peça mais importante de todo o sistema, a bomba. Mas sabe, para a gente entender por que isso é tão genial, a gente precisa primeiro entender qual é o problema das bombas normais. Elas têm o que se chama de selo dinâmico. É o ponto onde o eixo do motor tem que furar a carcaça da bomba para poder girar as pás lá dentro. E esse furinho, esse selo, historicamente é o ponto onde tudo dá errado, onde acontecem os vazamentos. A solução aqui é de uma simplicidade que chega a ser bonita. Pensa comigo. Imagina que você tem um pote de vidro, fechado. Se você gerar um ímã forte do lado de fora, você consegue fazer outro ímã, que está lá dentro, girar junto, sem nenhuma conexão física. E se não tem conexão, não precisa de furo. E aqui a gente consegue ver direitinho como isso funciona na prática. O motor gira um conjunto de ímãs do lado de fora. O campo magnético deles atravessa uma parede totalmente selada, sem furo nenhum, e se conecta com os ímãs que estão presos no rotor, lá dentro. Basicamente, a força é transferida pelo ar, através de uma barreira sólida. É incrível. Então, o resultado final é simples e direto, sem eixo atravessando, sem furo na carcaça e, consequentemente, sem vazamentos. Simples assim. Beleza, a gente entendeu a tecnologia, mas e na prática? Quais são os benefícios disso no mundo real? Porque vai muito além de simplesmente não ter um pinguinho caindo no chão. Esse design resolve 3 grandes riscos de uma vez só. Primeiro, o vazamento óbvio, o líquido em si. Segundo, as emissões fugitivas, que são aqueles vapores perigosos que escapam por selos mecânicos convencionais. E terceiro, o risco de ignição, já que não existe atrito de um selo que pode superaquecer e causar um incêndio. Então, para fechar, vamos juntar todas as vantagens desse sistema. A gente tem uma segurança muito maior, porque o produto fica totalmente confinado. Essa segurança é reforçada pela redundância das 3 bombas,
o que também garante uma confiabilidade altíssima, porque sem selo mecânico, a chance de falha e a necessidade de manutenção despencam. Aí a gente soma mobilidade para levar a estação para onde precisar e a precisão de um medidor de vazão super confiável e pronto, temos a solução completa. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se o magnetismo consegue resolver um problema tão complexo e perigoso de um jeito tão elegante, que outras forças invisíveis por aí já estão, nesse exato momento, remodelando o nosso mundo sem que a gente nem perceba?